Oi, gente! Bom, voltando aqui para fazer mais um vlog, e nesse vlog eu vou falar sobre A Cantiga de Pássaros e Serpentes, de Susan Collins, a quarta e última parte de Visitando o Pané. A primeira parte se chama O Mentor. Eu tô aqui com a minha colinha de sempre, tá, gente? Principalmente porque nesse quarto livro, parece que a autora tá muito mais madura, no sentido de jogar ali várias pistas pra gente ir interconectando com os outros livros de Jogos Vorazes, o que eu confesso que eu já gostei logo de cara. Nessa primeira parte, a gente tem um Presidente Snow totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver, tá? Primeiro, o fato dele estar jovem faz com que em muitos momentos ele não seja essa figura tão perspicaz que a gente tá acostumado a ver. Uma outra questão também, que eu acho que nessa primeira parte fica bem clara, e, bom, pelo livro todo, é esse tom que tem no cenário de pós-guerra, mas pós-guerra mesmo. Ninguém sabe se a guerra com os rebeldes vai continuar ou não. E a capital tá ali tentando achar meios de conter esses distritos que antes tinham se revoltado. Eu confesso que nesse momento eu entendo que quando esse livro saiu, muita gente não curtiu, porque tinha, eu acho que, uma certa expectativa de que fossem aparecer os motivos para essa guerra de forma mais clara, né? E a gente não tem tanto, pelo menos nessa primeira parte do livro. Acho que isso já deu um pouco ali uma baixada no hype que as pessoas estavam tendo, né? Por saber que teria mais um livro desse universo. Mas eu confesso que eu tô gostando de conhecer esse Snow, que em muitos momentos é muito interesseiro mesmo, assim, ele faz parte de uma família que era muito rica e que perdeu tudo, então existe esse conflito ali de aprender a lidar com o que se perdeu, mas ao mesmo tempo manter o nome da família, né? Inclusive é isso que ele tem feito durante esse tempo aí que, enfim, ele cresceu nessa capital, que existia uma escola, que só pessoas de famílias muito importantes iam, e ele, né, meio que deixou as pessoas ali acreditarem que a família dele ainda tinha todo esse dinheiro. E ele tem essa coisa ali, esse plano infalível dele de passar aí por essa escola, se tornar mentor nos Jogos Vorazes e ganhar os Jogos Vorazes com esse dinheiro do prêmio, ir para a universidade, trabalhar e aí, né, trazer o nome da família de volta pro que era. A questão toda é que nesse livro a gente tem uns Jogos Vorazes muito embrionário, vamos dizer assim, né? O livro traz uns Jogos Vorazes onde ninguém tá muito satisfeito em fazer esse processo aí. A não ser a Doutora Gal, que vai ser Gal, não sei como fala, gente. Como sempre, não sigo sem saber o nome dos personagens. A Doutora Gal, ela vai ser importante porque ela vai ser a chefe dos idealizadores. Então ela é assim, a chefe do chefe do chefe, que tá por trás de todo esse espetáculo, né? A questão toda é que o Snow, ele tá focado, ele quer ganhar, ele quer o dinheiro dele, ele quer ir pra universidade, fazer a vida dele acontecer. O que ele não esperava é que a Lucy, né, fosse aparecer aí no meio do caminho e fosse cativar a todos. Principalmente porque ela tem uma ligação muito forte com a música. E até então, os Jogos Vorazes, ele não é um espetáculo, ele é simplesmente um grande massacre, onde escolhem 2 crianças de cada distrito e essas crianças já sabem que não vão sobreviver. Só que ele consegue aos poucos ir criando ideias que chamam a atenção dessa doutora Gal. Enfim. Eu gosto desse Snow porque em muitos momentos ele é ambicioso, ele é audacioso, mas ele também se preocupa com a Lucy, ele se preocupa com os colegas ali que também estão sendo mentores. E a gente sabe que no decorrer desse livro muitas coisas vão acontecer, algumas pessoas vão morrer no meio do caminho, né? E é basicamente isso que vai mostrando que os Jogos Vorazes ali ainda não é estabelecido. É uma coisa nova. É a 10ª edição dos Jogos Vorazes, as pessoas não estão aceitando muito bem. Tanto as pessoas que estão sendo os mentores, né, que são da capital, das famílias importantes da capital, quanto as pessoas que, né, estão ali sendo tributos, foram forçadas a estarem participando desse show de horrores. Bom, nesse decorrer de narrativa, a gente tem alguns pontos que eu acho que vale a pena serem ressaltados. Eu acho muito interessante, até adotei aqui, a forma como o vocabulário para se referir a essas pessoas é diferente dos outros livros. Por exemplo, o local onde os tributos ficam, eles chamam de zoológico. Eles usam uma linguagem que é muito mais agressiva, uma linguagem que traz uma certa animalização para esses tributos. Eu acho isso interessante porque mostra o quanto que a linguagem ela pode, de certa forma, lhe ajudar ou atrapalhar a manipulação. Nesse caso aqui, é uma forma de reforçar que os Jogos Vorazes são violentos, que é uma arena, que no fundo, o pessoal da capital quer que os distritos vejam todo ano que sozinhos eles não conseguem. A gente vê personagens que estão muito mais reativos do que em Jogos Vorazes ali no primeiro livro. Essa primeira parte, ela vai acabar ali com 2 cenas que eu acho que são bem impactantes. A primeira é a cena em que a doutora Gal, vou falar errado o vídeo inteiro, tá, gente? Ela se aproxima do Snow e de uma amiga dele também, que é mentora, e pergunta pra eles quem teve a ideia, né? Porque eles estavam... O que ela quer é que esses mentores desenvolvam ideias para as próximas edições de Jogos Vorazes, pra que, vamos dizer assim, a moda de fato pegue e fique durante anos. E o Snow, né, ele tá focado, ambicioso, e ele decide que ele vai montar essa ideia porque ele não pode tomar nenhuma punição.
Dito e feito, ele vai lá, monta, ainda coloca que foi o grupo inteiro que discutiu isso. Só que acaba que a doutora percebe que não é por aí. Principalmente porque ela é uma cientista, né? Ela quem faz ali o que a gente vai conhecer mais pra frente como bestantes. Inclusive os gás tagarelas já existiam nessa época. Eu acho que esse foi um toque muito interessante, porque a gente sabe a proporção que isso vai tomar em A Esperança, por exemplo. Mas aí a gente vai ter a doutora Gal pegando esse bilhete, que é um papel lá que o Snow deu pra ela, na verdade ele deu pros pacificadores que entregaram pra ela, mas ela já percebeu que isso era ideia de uma pessoa só, porque ela estava atenta. Ela pergunta se a ideia foi só do Snow, e aí ele fala que foi dele, da amiga dele, do grupo, mas que foram mais realmente o Snow e essa amiga dele, que eu não vou lembrar o nome, tá? Ela decide testar eles, ela começa a mostrar, né, as invenções dela, né, as mudanças genéticas que estavam ali sendo feitas, e aí ela mostra simplesmente um serpentário. Essa cena me deu a coisa no coração, porque eu tenho horror à serpente. Gente, olha, eu morro de medo, só de ver eu fico nervosa. E aí, dentro desse serpentário, ela botou o papel que tinha sido apresentado ali pra ela pelos pacificadores. E ela lança o desafio e fala assim, gente, esses animais que eu tava desenvolvendo, porque as cobras são todas coloridas, elas são realmente diferentes, sabe? Eles conseguem identificar pelo cheiro, o papel, ela nem fala essa parte, né, a gente fica sabendo depois. Mas aí ela meio que desafia eles a botar dentro do serpentário e tirar o papel. Porque aparentemente as cobras são tranquilas, elas não vão fazer nada. O que ela não tinha contado pra eles era essa parte que eu tinha falado antes. Essas cobras, elas eram capazes de detectar o cheiro da pessoa que escreveu essa ideia no papel. Ou seja, se tivessem sido os dois, estaria ali o cheiro misturado. Só que a amiga do Snow, ela vai acabar ali sofrendo um acidente, vai ser picada por várias cobras ao mesmo tempo. Ai, horrível essa cena, olha, gente, me dá um circo-tico. E aí ela acaba sofrendo isso e o Snow fica ali meio que sem entender, porque a vez dele ele tirou o papel e ficou tudo tranquilo, ninguém atacou ele. E essa amiga dele é levada pro hospital, ele fica meio atordoado sem entender o que estava acontecendo. E essa doutora, ela vai lá, ainda vira pra ele e fala, olha, querido, não minta para mim, porque eu vou saber. E ele fica todo atordoado, pensando que a amiga dele morreu. E basicamente, essa cena que pra mim começa ali a desvelar o fim desse primeiro ato do livro. O fim mesmo ocorre quando os mentores vão levar ali os tributos para conhecer a arena. Acho esse momento chave porque a arena é muito diferente do que a gente está acostumado. A gente vê uma arena meio que caindo aos pedaços, uma arena que a capital faz, mas que a própria capital despreza o fato de ter que cuidar dela, então ela tá ali cheia de sangue das outras edições, tá ali com o mato crescendo do lado, tá uma situação totalmente estranha. E pra completar, quando tá todo mundo ali, acaba ocorrendo um ataque, né, que a capital vai atribuir aos rebeldes, mas eu confesso que não sei se confio na capital o suficiente pra acreditar que, de repente, não plantaram as bombas ali como que não quer nada e simplesmente não tiraram. Enfim, a primeira parte termina assim, a Lucy e o Snow sofrem esse acidente, a Lucy acaba salvando a vida do Snow, isso ali aumenta a aproximação deles, principalmente porque o que eu percebo é que o Snow tá começando a ter uma quedinha por Lucy. E é basicamente esse o primeiro ato ali do livro. É que eu assisti o filme hoje, gente, eu já tô confundindo tudo. Mas esse é o primeiro ato desse livro. Bom, o que eu posso dizer até aqui é que eu tenho gostado muito de revisitar Panem. Eu entendo, né, que houveram pessoas que não gostaram do livro, mas eu tô me divertindo bastante. Conhecer esse Snow de uma outra forma, pra mim, é interessante, principalmente porque é muito fácil pra que as pessoas, né, montem essa ideia de que ele é um certo líder carismático, no sentido dele ter um total controle sobre as coisas, né, em Jogos Vorazes, e esquecer que antes dele se tornar esse líder, ele já era uma pessoa, e que existe uma trajetória por trás disso pra ele chegar no ponto que ele chega. Então, traçar essa trajetória agora pra mim tem sido muito interessante e muito enriquecedor pra entender o personagem, e eu diria também que pra entender figuras históricas, porque em geral nós temos essa característica, né, de pegar esses líderes, que as pessoas chamam de grandes líderes, e atribuir pra eles essa alcunha como se eles só tivessem liderado, só tivessem feito acontecido. E a gente acaba desconsiderando que tiveram outros fatos dentro da vida pessoal deles que levaram eles a trilhar esse caminho que, né, a gente sabe ali, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, que foi um caminho que gerou um derramamento de sangue imenso, né? Então, eu tenho gostado muito desse livro por conta disso, porque faz a gente dar uma refletida sobre as pessoas que lideram no nosso mundo atualmente, né, e o quanto que a trajetória pessoal delas pode interferir nas decisões. Bom, gente, continuando aí o processo de falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência aqui com a Cantiga de Pássaros e Serpentes, na parte 2, que se chama O Prêmio. Nesse momento, assim que começa, nessa segunda parte, a gente tem a Lucy ali sendo apresentada às pessoas que vivem na capital, né, e aí como ela tem toda essa influência artística, né, e musical, ela vai lá e canta uma música que emociona e chama mais atenção ainda
pra ela, né? O que não é uma coisa negativa, porque a gente tá começando aí a ter a implantação da ideia ali das apostas, das pessoas poderem doar dinheiro pra poder dar alguma coisa pra um tributo dentro de uma arena. Então, tem todo esse momento. Junto com isso, a gente tem um momento que é impactante, a gente tem a presença da doutora Go, acho que é assim. Depende da pronúncia que você quiser ter, né? A doutora Go, ela vai ser importante, porque, na minha percepção, até agora, ela é a grande antagonista, assim, da história, né? Tirando o próprio Snow, porque o Snow é um antagonista que tá em formação ainda, né? Então, a doutora Go, ela vai dar uma atividade ali, né? Pros mentores, e ela vai querer saber, principalmente, o que realmente era bom na guerra. E aí eles começam a discutir sobre isso. E tem algumas respostas, como, por exemplo, parecia que fazíamos parte de uma coisa maior. E também, essa resposta é claro que é do Snow, né? Que a guerra, na realidade, a parte boa era o controle ou a impressão de controle que as pessoas tinham. Então, eu acho principalmente essa primeira resposta interessante, porque é uma resposta que a gente acaba olhando para nossa história mesmo, né? Como humanidade, vendo que né? Tem uma certa razão. E muita gente acaba aí, de certa forma, idolatrando a guerra, os conflitos, porque acha que isso vai gerar uma ideia, uma identidade de grupo, sabe? E é muito perigoso, né? Principalmente aí nesse momento atual que a gente tá, que tem tido tantos conflitos e crises por conta de identidades, né, ali de grupos e um grupo tentando se colocar acima de outro. Continuando, a gente vai ter ali os tributos entrando na arena, tem toda a preparação, tem vários outros acontecimentos que eu não vou citar aqui, tá, gente? Mas eles vão entrar na arena. E assim, eu acho interessante nesse livro porque a gente vê muitos mentores questionando ainda a necessidade da existência dos Jogos Vorazes. Porque nesse momento, né, a 10ª edição dos Jogos Vorazes, a gente vê muito essa ideia de que os outros não vão assistir, de que não concordam. Então eu acho que é interessante pra gente ter essa noção de que pra situação estar do jeito que tá, lá no primeiro livro de Jogos Vorazes, houve todo um processo. Acho que isso dá pra gente uma perspectiva histórica de Panem muito mais ampliada. Essa segunda parte se passa basicamente na arena, tá? E assim que eles entram, eles veem o corpo daquele tributo que tinha fugido, né? O Marcos, e ele tá amarrado ali, enfim, ele tá super mal, e colocam ele dentro da arena. Então, só por isso a gente já consegue perceber que esses traços aí de violência, de insanidade mesmo da capital, eles já estavam ali bem explícitos desde essas primeiras edições dos jogos. No princípio, nessa arena, a gente não tem muita ação acontecendo. Inclusive, eu já vi até algumas pessoas reclamarem um pouco desse livro em relação a essa questão de não ser um livro que tem tanta ação, que tem tanto ritmo, né? E nessa arena aqui não tem realmente muita ação. Se eu não me engano, os Jogos Vorazes duram aí em torno de 4 dias. Então, é um grupo que não tá muito afim, eu acho, assim, de participar. Porque é super coerente, né, gente? Então, junto com isso, a gente vai ter o Sejanus cada vez mais revoltado, né? O Sejanus, eu diria que ele é o grande contraponto ao Snow, né? Enquanto o Snow, ele é super frio, calculista, inteligente, né? E está sempre ali maquinando alguma coisa. O Sejanus não. O Sejanus é totalmente coração. Se ele vê alguma coisa que ele considera errada, ele vai reagir. E aí, quando ele vê o Marcos na arena, ele realmente sai de si. E, enfim, muitas coisas vão acontecer por conta dessa postura do Sejanus. Uma coisa que o Sejanus faz ali, né, que realmente vai causar um impacto no Snow também, é que ele entra na arena. Mas enfim, o Marcos ali acaba, né, falecendo dentro da arena e tal. E o Sejanus, ele entra na arena porque ele quer fazer um ritual que existe no Distrito 2, que eu acho que é você pegar um pedaço de pão e jogar os farelos na cabeça da pessoa, ou no rosto, assim, pra meio que simbolizar que, tipo, não falte nada pra essa pessoa nessa nova jornada que ela vai estar depois da morte. Então, o Sejanus, ele entra na arena pra realizar esse ritual e também com uma forma de, né, mostrar ali que ele não tá curtindo tudo que a capital tá fazendo. E aí sobra pro Snow ter que tirar o Sejanus de lá. Eu acho interessante porque a gente consegue perceber que o Snow tira o Sejanus de lá, mas não é porque ele tá se importando com o Sejanus. É porque ele tem muito medo de que isso respingue nele de alguma forma. Desde o início do livro, na realidade, ele fala, né, que eu não me considero muito amigo do Sejanus, mas esse cara fica falando comigo toda hora e todo mundo pensa que a gente é amigo. Um dia isso ainda vai dar ruim pra mim. E mais uma vez a gente tem o Snow com essa postura. Mas enfim, o Snow vai pra arena, ele tira o Sejanus de lá. E no meio disso, né, no meio da fuga deles, os tributos percebem que tem mais alguém na arena. E o Snow ali acaba, em um momento de luta, ferindo um tributo. Eu acho que é nesse momento que a gente já tem o primeiro acontecimento que vai desvelar nesse Snow que a gente vai conhecer no futuro. Que é a primeira pessoa que o Snow mata. Ele
né, ele pega, acho que uma viga, alguma coisa assim, que tava por ali, e bate no tributo, e ele poderia parar por aí, porque o tributo já tinha ficado inconsciente. Só que ele não faz isso. Ele continua até ele vê ali que o tributo já tá um pouco esfacelado. Então, assim, a gente consegue ter essa percepção de que o Snow tem uns traços ali meio suspeitos, assim. Inclusive, eu vi outras análises falando desse personagem, super interessante, que eu pretendo trazer também no final. Acho que ajuda a complementar um pouco a visão que a gente tem desse personagem, que a gente ama odiar, ou que a gente ama entender o que se passa dentro da mente dele. Após esse cenário, ele sai da arena, a família dos Sejanos fica super agradecida, ele cai nas graças da mãe dos Sejanos, e o pai dos Sejanos acha estranho isso, mas também fica bem agradecido. E continuando a arena, né, porque a arena não vai parar porque eles entraram e saíram de lá, a gente vai ter ali a morte de alguns tributos, né, e as coisas aí acontecendo. Um momento interessante aqui também que eu acho que é importante eu falar é o momento em que a Lucy perde o tributo que era do Distrito 12, o masculino, porque ele pega a raiva. Ele era o tributo que tinha sido mordido por um morcego, então ele acaba pegando raiva. Eu acho interessante porque contextualiza a falta de insumos que a capital tinha na época de guerra. E o Snow faz questão de explicar pra gente que a raiva voltou a ser uma doença comum durante um tempo na capital, porque eles não tinham insumos médicos o suficiente ali para criar, né, os soros, as vacinas, que fossem ali ser capazes de acabar com essa doença. Então, a gente tem esse tributo morrendo dessa forma, tem toda uma comoção em torno disso, porque ele tenta atacar a Lucy. Então, tem uma sequência de cenas aí bem interessante. O último, eu diria que é o início do último ato dessa segunda parte, é o momento em que Snow, eu acho que isso é o momento que ele mais uma vez mostra pra gente por que ele chegou lá no futuro, no lugar que ele chegou, sabe? Porque ele realmente é muito inteligente, ele tem a capacidade de ler as entrelinhas que eu acho interessante, assim. E lembra muito o Snow mais maduro. E Snow percebe que Doutora Gal, não sei falar o nome desta senhora, mas Doutora Gal vai colocar as serpentes, aquelas lá do laboratório, da primeira parte do livro, então. Ela decide ali que ela vai botar essas cobrinhas ali dentro da arena pra ver o que acontece. Né? Ela trabalhou tanto ali nelas, modificou cor, modificou veneno, né? Modificou até a agilidade. Então ela decide que é uma boa ideia botar, né, esses animais ali dentro pra ver se acontece alguma coisa nova na arena. Lembrando que os Jogos Vorazes ainda tá nesse momento aí que as pessoas estão resistindo à ideia dele. Então ela coloca os tributos que sobram, né? A maioria ali acaba sendo morto por essas cobras. É uma cena que dá agonia, tá? Mas, enfim, Snow tinha percebido que ela ia fazer essa jogada. Então, o que ele fez? Em um determinado momento, que ele foi lá falar com ela, pra pedir pra ela fazer um curativo nele, né? Depois que ele sair da arena, ele decide ali, vou tacar um paninho aqui que a Lucy Gray, acho que é esse o sobrenome dela, usou em determinado momento ali, né? Sei lá, secou o rosto, uma coisa assim. Vou jogar aí dentro do tanque porque eu tô achando que é isso que ela vai usar no último ato aí da arena. Bom, ele faz isso, mas em vários momentos ele acha que, tipo, não vai vir nada daí, tudo bem, não vai dar em nada. Só que a Doutora Go vai lá, põe as cobras dentro da arena e Lucy Gray, né, é uma figura carismática, ela vira a coisa toda a favor dela. Além, né, das cobras conhecerem o cheiro dela, elas acabam ficando ali um pouco encantadas, porque acho que a Lucy tem uma certa ligação com esses animais que eu sinceramente não entendo, mas respeito, tudo bem, mas não entendo. E ela começa a cantar. E aí as cobras meio que ficam encantadas ali com a forma como ela canta e tal. E aí junta isso com a ação do Snow e a Lucy Gray ganha essa edição dos Jogos Vorazes, né? A gente tem um final, então, eu achei um pouco abrupto dessa cena, né? Desse último ato ali, né? Dessa parte, porque a Lucy ganha os jogos, tudo bem, né? Tem a cena lá que as cobras ficam ao redor da saia dela, presas na saia dela. Olha, é muito agoniante. Mas enfim, tem essa cena e tal, causa comoção. E assim que eles decretam, né, que a Lucy Gray vai ganhar os Jogos Vorazes, não sei o quê, eles chamam o Snow em uma salinha, tipo, pra conversar, né? O Snow tá, tipo, todo cheio de si, achando que vai ser reconhecido e não sei o quê, que ele vai ganhar o prêmio, né? Porque ele tá fazendo tudo isso que ele tá de olho no dinheiro, né? Mas não, gente. A gente termina com o Snow e a gente, né, descobrindo que ele vai virar um pacificador. Bom, gente, nessa terceira parte a gente vai acompanhar aí essa jornada do Snow sendo pacificador, né? Pra começar, ele vai descobrir que o Sejanus também vai pro Distrito 12, né? Por conta de tudo aquilo que aconteceu dentro da arena. Ele tá ali tentando saber como é que vai ser a vida dele a partir de agora. E principalmente ele tá tentando encontrar a Lucy Gray pra ver ali, né?
como ela tá, se ela tá viva, o que aconteceu com ela. Em algumas das cenas dessa terceira parte eu consigo perceber muito claramente a intenção da Suzanne Collins em colocar o tempo inteiro Sejanus e o Snow próximos, mesmo eles sendo extremo oposto um do outro, né? Enquanto o Sejanus é aquele cara que ele quer fazer alguma coisa, que ele não concorda, que ele faz questão de deixar claro que a forma como as decisões são tomadas pela capital incomodam ele, o Snow não. O Snow tá ali, ele quer se tornar presidente, ele quer reaver o nome da família. Em muitos momentos a gente vai ver situações escalonarem para um nível aí de violência bem alta e o Snow não vai titubear. Se ele tiver que agir de forma violenta pra se proteger ou pra proteger alguém que ele considere muito, ele vai agir e vai dissimular, tá? Então a gente já tem essa diferença aí entre o Sejanus e o Snow. O Sejanus muito mais inocente, eu diria também, enquanto o Snow já tá meio que tentando prever o que vai acontecer depois, sabe? Isso é uma diferença que fica bem gritante nessa terceira parte. Outra diferença também é na própria estrutura do Distrito 12. Bom, o Distrito 12 é pauperizado de qualquer forma, né? Isso aí a gente já sabe, mas o que a gente não tá contando muito é que existe uma espécie de resistência no Distrito 12, né? E essa resistência aí que vai dar um certo trabalho para esses pacificadores que estão chegando. Então, isso é uma questão dentro do livro, que já mostra que o Distrito 12, apesar dele ser talvez o mais pobre dos distritos, ele destoa dos outros em relação a ter uma conformidade ali com o cenário, né? Então, isso já deixa ali bem claro que o Distrito 12 vai se destacar no futuro de alguma forma. Além disso, também a gente é apresentado aos tordos, né? Na realidade, a gente tem uma presença, né, da história deles lá atrás, quando a Lucy Gray canta a Árvore Forca, né? Mas a gente, pelo menos eu, achava que acabava por ali. Já tinha ficado super feliz de eles terem, né, tocado ali naquela música que a gente sabe que impacta muito na Revolução, né? No caso, na Esperança. Mas, pra minha surpresa, os tordos voltam e a gente tem mais sobre a história deles, sobre a resistência e sobre o símbolo que eles se tornam pra Panem, de forma geral. Então a gente tem ali os dois outros pacificadores meio que caçando os tordos que sobraram e que conseguiram ali se mesclar com a natureza e criar uma espécie nova, digamos assim. Então a busca deles é exterminar esses tordos. Então eu acho esse ponto interessante, principalmente porque vai ter um desdobramento lá na frente, mas eu já vou voltar aí porque eu tô tentando falar aí de uma forma cronológica pra não ficar tão confuso. O Snow vai encontrar a Lucy, vai viver o amor dele sinceríssimo e puro com ela. A Lucy e ele são diferentes, como eu já tinha citado em outra parte aqui do vlog, mas essas diferenças elas vão aumentar nessa terceira parte, que eles vão conviver mais. É claro que eles têm aqueles momentos, né, românticos e doces, onde um quer proteger o outro, tem isso, mas o tempo inteiro a gente percebe que o Snow ele é um personagem muito mais frio. Ele protege a Lucy Gray porque ele gosta dela, mas ele se importa mais com a sobrevivência dele e não ter que sacrificar os sonhos dele. Enquanto ele se vê em um local em que ele tem que decidir pra onde ele vai, ele opta por, né, decidir ele ficar com ela, mas a gente percebe que isso aí só acontece porque ele tá com medo de ser culpado ali por uma situação que aconteceu. Então a gente vê que não é só pelo lado emocional. Com o Snow sempre tem o racional ali no meio. Inclusive, que eu também citei lá atrás, eu vi algumas análises sobre esses personagens, principalmente de psicólogas, e elas falavam que ele poderia ser enquadrado dentro da psicopatia. Então tem todo esse sentido em relação à falta dele de empatia com os outros, pra ali tentar se autopreservar ou autopreservar uma pessoa que ele tem algum tipo de consideração. Voltando aos Sejanus, que pra mim é o meu personagem favorito do livro. Eu sei que muita gente não deve ter simpatizado muito com o querido, principalmente por conta do filme. Mas eu já vou chegar no filme. Mas no livro ele é o meu personagem favorito por vários motivos. Eu acho que a gente tem uma pessoa que se dispõe colocar a cara a tapa e falar que não concorda com um sistema que é o sistema vigente, você tem que ter muita coragem. Além disso, na minha cabeça, o Sejanus, ele vai ser aquela fagulha que o Snow fala lá pra Katniss, que fala que uma fagulha é bom, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão essa fagulha pode virar um incêndio. Então, o que eu vejo no Sejanus é isso, essa fagulha que lá na frente a Katniss vai reacender. Então, pra mim, é muito clara a ligação entre a Katniss e o Sejanus, assim. Os dois são muito... Claro que de formas diferentes, né, porque eles estão em contextos diferentes, mas eles são muito pelo coração, no sentido de querer ajudar as pessoas, no sentido de não se conformar com as coisas erradas que estão acontecendo. Então, eu acabo fazendo aí essa conexão.
E a relação deles fica cada vez mais delicada, tá, gente? Como eu disse, a gente vai ter aí os tordos em uma situação e o Snow vai acabar de alguma forma aí traindo os Sejanus. E essa traição vai acabar culminando na morte dele. Que assim, é um momento, pra mim, muito triste, porque como eu disse, é o meu personagem favorito. Eu acho que ele faz um contraponto ao Snow que tira um pouco essa capa racional que ele tem e faz ele ficar meio que sem saber como agir, porque ele nunca sabe o que o Sejanus vai fazer. Eles têm uma diferença, porque o Sejanus se simpatiza com essa resistência que existe dentro do Distrito 12. Então, eles têm diálogos interessantes, onde o Sejanus está preocupado porque ele não quer... Ele quer fazer algo que melhore o mundo, que melhore o sistema. Então, ele tem o tempo inteiro essas reflexões, que eu sei que para algumas pessoas podem ser maçantes, mas eu gosto bastante de ver essa profundidade dentro desse personagem. Porque ele é aquele cara que teria tudo e que não precisaria fazer nada, mas ele decide tentar fazer alguma coisa, e isso acaba custando a vida dele. O plot final, pra mim, dessa relação dos Sejanus e do Snow, é que o Snow fica, tipo, super amigo da família dos Sejanus e todo mundo acha que, nossa, tadinho, o Snow perdeu o melhor amigo dele. Quando, na realidade, foi o próprio Snow que dedurou aí usando os tordos, né? Então, eu acho interessante, porque o símbolo da Katniss é um tordo e é um tordo, né, simbolicamente falando, que vai acabar com o império do Snow lá na frente. Então, acho que fica aí mais uma mensagem da autora. A morte dos Sejanus, a Lucy começa a perceber que tem umas coisas aí que o Snow faz, que o Snow fala, que não estão encaixando com o que ela achava que ele seria. E ela vai percebendo, principalmente aí depois da morte dos Sejanus, que o Snow não é essa flor, né, que todo mundo acha que ele é. Na realidade, ele tem um lado ali que ele tá procurando o que é melhor pra ele, doa quem doer. Então, a Lucy percebe isso e aí tem toda aquela cena em que eles vão tentar fugir, mas aí a Lucy acaba, na realidade, fugindo do Snow, né? E o Snow fica surta. É um momento que eu acho interessante, porque o personagem o tempo inteiro é muito racional, ele tem os momentos de descontrole que o Sejanus acaba causando, mas ele sempre mantém uma linha racional. E quando a Lucy larga ele perde totalmente a estribeira, sabe? E aí ele resolve que não vai mais amar ninguém. E a gente acaba aí o livro, a Lucy fugindo, indo embora de Panem. Que assim, na minha visão, eu sei que inclusive foi uma coisa que tava bem alta assim que o filme saiu, né? O pessoal perguntando pra onde a Lucy foi. Na minha visão, a Lucy foi pro Distrito 13. E pro Distrito 13 a guerra nunca terminou. Eles só estavam ali tentando se reagrupar pra no momento certo, né, retornar à guerra. Então, na minha visão, a Lucy vai pro Distrito 13. Mas isso aí a autora não comenta muito. O fato é que o Snow consegue tudo o que ele quer no final, né? E já é o esperado, porque a gente sabe que ele vai se tornar o presidente. A gente acaba, assim, com esse cenário da Lucy percebendo que o Snow não é a pessoa que ela achava. A gente tem também ele indo pra faculdade, ele sendo discípulo da doutora Gol, continua em dúvida. Ele se aproxima demais da família dos Sejanus, ele chega, assim, a fazer homenagem do aniversário de morte dos Sejanus. Fiquei muito chocada com isso. A minha opinião geral sobre o livro. A minha opinião é que é um livro bom, porém é um livro lento. Eu já devo ter comentado isso em algum momento aqui. A questão toda é que eu acho que em muitos momentos eu pelo menos fiquei curiosa em saber, tá, como é que vai ser esse novo capítulo da vida do Snow? Como é que ele vai chegar onde ele chega? Porque até então a gente vê só a parte, né, jovem ali da vida dele, que eu acho super interessante, mas eu tenho essa curiosidade de saber como ele se torna o presidente, né? Como ele vai fazer lá aquilo que, se eu não me engano, é o Finnick, que acaba mostrando pra todo mundo que ele usava veneno nos opositores políticos dele. Eu queria ter visto essas cenas, eu acho que seria bem impactante. Então talvez eu preferisse que o livro tivesse um gap de tempo. Mas ok. Uma outra questão também que eu acho, e aí eu entendo que não gostou do livro, é que, no fundo, eu acho que estava todo mundo esperando ver um pouco, se não bastante, da primeira revolução, né? Que é a revolução que acaba não dando certo. E eu senti falta disso, assim. Tem muitos momentos sendo citado, que a capital também não tá bem das pernas, que tá todo mundo muito mal, mas eu gostaria de ter visto, talvez aí, quem sabe, um outro livro dos Jogos Vorazes pra falar só sobre esse conflito. Eu acho que seria interessante. Bom, no geral, eu gostei. Eu agora tô tentando aqui me adaptar a esse negócio aí de dar estrela pro livro, porque pra mim é muito difícil, mas se fosse aí pra eu dar estrelas, eu diria que seria o livro 4 estrelas, por conta dessa questão do ritmo. A narrativa é interessante, porque a gente acompanha a forma do pensamento do Snow, mas eu acho que a falta de ritmo faz com que fique lento, e aí a gente acaba tendo um detalhamento muito grande e perde o ritmo de uma cena que deveria, de repente, ser de ação, tipo a parte da arena. Então, eu diria que é um livro 4 estrelas aí pra mim. Eu acho que, apesar de ser um livro em que a autora tá muito mais madura pra falar sobre determinados assuntos, como essa questão da descrição, da violência, às vezes também de termos
que ela resolve colocar nesse livro que ela não coloca nos outros. Eu gosto dessa parte. Mas eu acho que perto dos outros, a gente tem essa diferença de ritmo que é gritante. Mas eu adorei o livro, eu acho que vale super a pena ler, principalmente se você quer entender ali, por meio da literatura, por meio da ficção, a mente de um líder aí, ditador, né? Eu acho que é interessante. Acho que vale a pena pra entender como a mente desses líderes pode vir a funcionar. Agora que eu terminei de falar do livro, eu vou falar sobre o que eu achei do filme. Eu vou até deixar meu caderninho aqui, porque sobre o filme eu não anotei nada, gente. Então, vamos lá. Eu vi o filme tem um tempo, e eu queria esperar pelo menos ali umas 2 semanas pra poder assentar bem as minhas opiniões e conseguir cruzar o filme e o livro de uma forma ok. Então, eu gosto do filme. O Francis Lawrence, ele sabe dar ritmo às histórias de Jogos Vorazes, assim. Só a Esperança Parte 2, que eu achei que perdeu ali um pouco a mão, mas ok. Eu gosto da forma como ele monta o filme em pedaços, né? Então tem a parte 1, né? Que acho que é o prêmio. Aí a parte 2, que é... Não, mentira. A parte 1 é o mentor. A parte 2, o prêmio. A parte 3... Eu gosto como ele faz questão de nomear essas partes, porque ajuda aí o espectador que não lê o livro a se nortear. Entretanto, assim, eu acho que tem alguns... É sempre a questão do detalhe, assim. Eu acho que se alguns detalhes tivessem sido colocados, teriam mostrado de forma mais aprofundada a natureza do Snow. Um detalhe que poderia ter sido colocado no final, ter ali um gap de tempo, né, de 1 ano, e mostrar o Snow fazendo uma homenagem para os Sejanos ali, como se fosse realmente uma pessoa que perdeu ele e que não teve nada a ver com tudo que aconteceu. Eu acho que isso já mostraria que ele não é essa pessoa, assim, que faz as coisas só porque quer se autoproteger. Que ele tem sempre uma motivação extra. Então eu senti falta disso no final. No filme em geral, eu gosto das atuações. A atuação do... Eu não vou lembrar o nome. Eu provavelmente vou deixar escrito em algum lugar aqui, mas do ator que faz o Snow tá maravilhosa. Eu gosto que a atuação dele oscila muito, né? Entre ser aquele cara realmente racional ou controlado, que tá na pobreza, mas tá ali, ó, com a cabeça levantada, como se nada estivesse acontecendo. E aí, no final, da metade pro final, a gente já tem um Snow que se descontrola mais e que tem aí algumas explosões emocionais. Então, eu gosto disso. A única coisa que eu fico meio preocupada com o espectador que não lê o livro, mas é uma preocupação que eu também tinha com os outros filmes de Jogos Vorazes, tá, gente? Que é essa coisa que eu não entendo. Eu sei que não é todo mundo, mas assim, tem uma parte das pessoas que gostam de Jogos Vorazes que parece que só vê os Jogos Vorazes, que só, né, gosta aí da obra por conta dos romances que tem na obra. Então eu fico com um pouco de medo da pessoa que vai assistir A Cantiga de Pássaros e Serpentes e vai pensar que é sobre a história amorosa ali do Snow e da Lucy. E não é. Assim, claro, tem os momentos, mas não é o ponto central. O ponto central é a gente conhecer, entender mais sobre o Snow. E eu diria que ali, por conta disso, desse romance aí que acaba sendo um pouco mais explorado, a gente tem a diminuição de tela de alguns personagens que eu queria ter visto um pouquinho mais. Por exemplo, o Sejanos. Eu acho que o Snow e ele têm conversas que são muito importantes pra gente entender que, enquanto o Sejanos é totalmente coração, ele quer melhorar a vida das pessoas, ele quer fazer alguma coisa pra mudar esse sistema aí autoritário, o Snow, não. O Snow, ele quer crescer nesse sistema autoritário. Então eu acho que faltou um pouco dessa ênfase, né? Eu acho que a gente não conseguiu ter ênfase suficiente de que o Snow, ele quer crescer nesse sistema. Ele fala que ele quer ser presidente, mas até aí, da forma como é colocada no filme, poderia ser, vou ser presidente porque eu vou mudar as coisas. E não é o caso no livro. Então eu sinto que falta um pouquinho dessa ênfase. Fora isso, gosto da parte da fotografia, gosto da forma como as músicas foram adaptadas. A atuação da Rachel, não vou lembrar o sobrenome, de repente eu deixo por aqui também. Me surpreendeu muito. Fora isso, eu gostei do filme. Pra mim, eu diria que foi... talvez para ali com o filme do Enchamas, se não melhor do que o filme do Enchamas. Então acho que de adaptação do Francis Lawrence, do universo de Jogos Vorazes, esse filme aí pra mim foi o mais completo. Teve ação, teve romance, teve ali as questões políticas, teve a atuação da Viola Davis, que a gente não precisa nem falar nada, porque tudo que essa mulher faz, ela atua muito bem, é incrível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui nessa caminhada bem longa aí, de uns 4 ou 5 vídeos. Ainda tem mais um, que aí a gente vai fechar de vez, né, visitando o Panem. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui, de repente, alguma outra série que você quer que eu faça esse sistema de vlog. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês, pela paciência, porque eu sei que são vídeos longos, então, tchau!